Boa noite aos ouvintes da rádio, que nós também estamos transmitindo da rádio. A rádio do canal Mente Quântica, que você encontra lá no teu Play Store. Você consegue baixar o aplicativo do canal, ok? E nós também estamos no YouTube do canal Mente Quântica. Depois, a live estará salva tanto no canal quanto no IGTV aqui do Instagram do Mente Quântica, ok? Eu não sei porque que a nossa iluminação não está tão legal hoje, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar, né? Nós viemos hoje para falar um pouquinho das crenças limitantes na nossa vida. E antes de mais nada, eu quero dar boa noite a todos. Eu sou o Leonardo Manfroy. Se vocês estiverem me ouvindo bem, falem aí, por favor. Se tiver algum probleminha, já me avisem. Nós vamos falar hoje sobre Vamos ver, nós temos uma pergunta aqui hoje, não temos muitas perguntas. Aos domingos a gente costuma abrir para perguntas. E hoje também foi aberto para perguntas. Quando você vê no Story lá uma caixinha, você pode escrever a tua pergunta e a gente recebe aqui na hora. E hoje, se você quiser, também, porque esse bate-papo é um bate-papo muito importante e a gente vai falar muito sobre como mudar a nossa crença, como olhar a nossa crença, como nós adquirimos essas crenças, né? Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo mudar a minha iluminação aqui. Não estou conseguindo. Então, o que acontece? As crenças limitantes, elas são, na verdade, um programa, como se fosse um programa dentro de nós. Então, eu gosto de comparar um pouquinho com o computador. Você pode ter um computador muito potente, tá? Você pode ter um mega computador, e aí imagine que esse computador, você tem um software que não é tão bom. Então, você está se dedicando a ter uma boa máquina e você coloca um software que ele está com um pouco de vírus, talvez, de vez em quando você atrapalha, aquele vírus te atrapalha, né? E aí é como se fosse nós. Nós somos o hardware, né? Então, você aí estuda, é inteligente, tem uma cabeça bacana, tem uma memória boa, mas desde a tua infância você tem pensamentos, né, inconscientes que atrapalham a vida. Então, imagina que você acredita, tá? Você acredita que você precisa trabalhar muito para ter o básico, né? Isso é uma crença. Talvez agora aí do outro lado você já fale assim para mim: mas é verdade, tem que trabalhar muito mesmo para ter alguma coisa na vida, né? Então, se você acredita isso, coloca aí, eu acredito e tal, eu não acredito. Porque assim, tantas pessoas que a gente conhece que trabalham 4, 6 horas por dia e elas têm o básico. Por que a gente tem que crer que eu tenho que trabalhar muito para ter o básico? Então, essa é uma crença limitante, que ela pode ter vindo de algum momento da vida, tá? Agora, no início, eu vou falar um pouquinho de crença limitante como algo que vem pelo costume da nossa vida. E depois eu vou falar da forma sistêmica, ok? Aí todo mundo consegue, na verdade, entender a diferença, tá? Consegue entender a diferença e como fazer para transformar isso na vida. Então, não saia daí, tá? Continue aí que a conversa vai estar bem bacana hoje. Vamos dar uma olhadinha, antes de mais nada, aqui numa pergunta que a gente recebeu. Essa pergunta aqui é da Gleine. A Gleine, legal, ela está acompanhando bastante a gente, a Gleine, né? A Natália, tem muita gente aí que acompanha. A Maria, tem o Rodrigo também que está sempre conosco. É bom ter homem, né? O Dilvan agora que entrou aí, que está
falou que vai participar sempre de todas as lives. O Júnior, o cego, meu amigo. Quero ver se você está aí, Júnior. Manda um oi. Então, essa pergunta que a gente recebeu, como descobrir quais são minhas crenças limitantes? Legal. É uma pergunta de início mesmo, né? Então, quando a gente começa a fazer algo na nossa vida e a gente começa a perceber que não dá certo, então, por exemplo, eu trabalho muito e eu não consigo ganhar dinheiro. Eu tenho um relacionamento, eu me dedico, mas não está dando certo, a gente briga. O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa que eu acredito? Será que tem algo que eu acredito que está me atrapalhando? Porque só pode ser, né? Então, uma das formas da gente descobrir uma crença limitante que a gente tenha é essa. A gente começa a perceber o que não está dando certo na vida. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, eu começo a perceber que não está dando certo, opa, me chama atenção. Eu estou achando que tem algo aqui que eu preciso verificar. Tá? Pessoal, entrou bastante gente agora e dobrou o nosso número de pessoas. Se você tiver uma pergunta para fazer, você pode ir lá no Story fazer a pergunta agora, tá bom? Ou você pode digitar aqui a pergunta que a gente também faz esse bate-papo, tá? Então, quando a gente percebe isso, nós estamos percebendo que nesse nosso hardware tem um vírusinho, tem uma coisa que está atrapalhando. Então, ele não deixa fazer com que a gente consiga seguir adiante livre, pleno e tranquilo. Uma outra coisa que eu vou comentar, eu até anotei aqui, deixa eu ver onde é que está anotado isso aqui. Eu até anotei porque é bastante. Então é o seguinte, imagine que você é uma pessoa que gosta, né, que é feliz. Então, vamos colocar assim, existe uma estrada, né? Existe uma estrada. E de um lado você tem abundância e do outro lado você tem escassez, tá? Por quê? Porque geralmente do lado da abundância a gente tem crenças que são fortalecedoras. E do outro lado a gente tem crenças que são limitantes. Então, eu tenho uma frase aqui bem importante, tá? Bem importante para esse momento. Então você que gosta aqui de anotar as frases, anote essa frase. Olha aí, a Ju já entrou. Seja bem-vinda, Ju. Deixa eu anotar aqui o nome da nossa aula. Crenças nas constelações. E o meu nome, Léo Monfroy. Tá aqui. Esse cara. Pronto. Agora tá aqui. A gente vai fixar. Pronto. Bacana. Então, de um lado a gente tem essa abundância, que são as crenças fortalecedoras, porque quanto mais eu acredito que eu posso, né? Pode ser difícil, pode ser frustrante no começo, né? Mas quando eu tenho crenças de que eu posso e eu consigo, a vida fica mais fácil. Então, se você tem dentro de você esse sentimento de alegria, realização, entusiasmo, que mais? Esperança, amor, atitude, realização, a vida flui melhor. Pense uma coisa. Você acredita que as coisas podem dar certo? Você acredita que se você olhar para as suas mudanças, você consegue mudar? Isso são crenças fortalecedoras. Agora, imagine se você pensa assim, é muito difícil mudar, acho que eu não consigo. Pronto, você está se limitando. Você está escolhendo um lado do rio aonde você tem insatisfação, angústia, frustração, tristeza, procrastinação, vitimização, medo e autossabotagem. Então você começa a entrar num mundo
onde você acha que as coisas não vão dar certo, onde você crê que tudo é muito difícil. Então, por muitas vezes, essas crenças, elas são provenientes do nosso mundo familiar. Além do mundo familiar, elas são provenientes também do círculo que nós vivemos. Tá? Porque imagina o seguinte, você viveu numa família, vamos lá, vamos pro prático. Você viveu numa família, tá? Onde a tua família, ela crê que as coisas são muito difíceis de conseguir. E você vem crescendo e você começa a se relacionar com pessoas que acreditam que a vida é mais fácil. Você começa a se relacionar e ver com essas pessoas que se trabalhar 5 horas por dia, você consegue ficar rico. Olha só. Então você vai olhar para aquilo e vai ter um choque no início. E aí você vai entrar num embate com os seus amigos. Vai falar, imagina, cara, meu pai trabalhava igual louco e ele nunca conseguiu fazer uma fortuna, né? E como assim? Como assim? E aí, talvez essas pessoas vão te mostrar exemplos diferentes do seu pai, né? Que tem uma perguntinha aqui. Então essas pessoas vão te mostrar diferente do que teu pai fazia e que você pode ver hoje, por exemplo. Quantas pessoas que você conhece que elas trabalham de repente só até às 6 da tarde, das 8 às 6, e elas conseguem ter uma vida boa. Né? Talvez se ela ainda ampliar mais o volume de atendimento ou a forma de trabalho, alguma coisa que ela possa fazer, né? Ela vai começar a ver diferente. Então, as pessoas com as quais nós nos relacionamos é muito importante. Eu vou dar um número aqui para você, essa frase que eu falei, anote se você tem muita vontade de estudar. Você é a média das 5 pessoas às quais você se relaciona. Vamos de novo. Você é a média das 5 pessoas às quais você mais se relaciona. Então, não é um relacionamento assim, eu estou no meu trabalho todo dia, então a secretária senta do meu lado. Não é um relacionamento. Não é uma pessoa que você troca ideias, absorve sabedoria, muda de pensamento. É uma pessoa só que está ali. Então, quem é a pessoa que você de verdade se relaciona? Quem é a pessoa que de verdade está lá junto com você todos os dias, que você troca ideia, que você absorve, que você pensa, será que ela está certa, será que não está? Como isso funciona? Bom, essas 5 pessoas, elas fazem a tua média subir ou descer. Então ela pode estar te ajudando a ter crenças melhores ou ela pode estar te ajudando a ter crenças piores. Né? Crenças limitadoras. Pior ou melhor é ruim falar, né? Então, vamos aqui só para uma perguntinha. As crenças me arrebatamenta. Estou adoecido. Tiago, então, essas crenças, né? Temos que olhar para essas crenças. Você precisa olhar para o que está te adoecendo, né? E que bom que você já sabe. Limpa essas crenças com o Ho'oponopono. Maria, veja só. O Ho'oponopono, eu não sei o jeito que você usa, né? Se estiver dando certo para você, tá ótimo. Mas o Ho'oponopono que o pessoal em geral usa é o do YouTube. Você coloca e fica falando as palavras, né? Então, falar as palavras sem propósito, você não sabe o que está errado para mudar. Então, a gente precisa identificar a crença. Identificar a crença e transformar. Talvez você não precise nem identificar de quem é a crença, de quem veio, né? E o Ho'oponopono eu uso muito para transformar sentimentos, ok? Mas se estiver dando para você certo, muito bom. Eu mudei meus horários de trabalho e acabei ganhando mais.
pois acreditei que trabalhando menos iria ganhar mais e ganhei. Olha que bacana. E é uma saída. Porque também tem uma frase, essa não precisa anotar, mas que fala assim: às vezes a gente acha que está ganhando e está perdendo. E às vezes a gente acha que está perdendo e está ganhando. Então você imagine, né? Às vezes você tem lá um trabalho que te suga de manhã, de tarde e de noite. E você tem aquele X. Você não consegue mais ampliar o teu número de clientes. Então agora talvez você tenha que olhar para isso e falar: como que eu posso trabalhar de outra forma? Ou o que mais eu posso fazer? Digamos que você seja um professor de inglês, ok? Beleza. Você é um professor de inglês e você está aí nessa. Poxa, eu trabalho com horário cheio e eu não consigo mais. Eu acho que agora é o meu limite. E aí você começa a encontrar alternativas. E se você ensinasse, fizesse uma aula virtual? E se a pessoa assistisse a tua aula e depois ela mandasse as perguntas para tirar dúvidas? Então, a gente às vezes se engessa num pensamento de que eu não consigo mais, né? Eu não consigo mais do que eu já faço, ok? E aí a gente realmente não consegue. A pergunta às vezes é: como eu poderia fazer? Ressignificar ajuda e na minha opinião, Maria, é a melhor de todas as respostas para a gente transformar uma coisa que a gente tem dentro da gente. Tá? Ressignificar. Então, o meu pai dizia para mim que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Talvez ele não queria dizer que só trabalhando muito ganha dinheiro. Mas, no fundo, olha a ressignificação. No fundo, meu pai não queria que eu fosse um vagabundo. O pai queria que eu fosse um trabalhador. Então, ele plantou uma semente na minha cabeça de que trabalhar muito ganha dinheiro. Tá? Então, eu estou ressignificando o que o meu pai falou. Olha, chegou outra pergunta aqui pra gente. Eu carreguei por muito tempo... É da Natália. Ô, Natália, que bacana. Eu carreguei por muito tempo algo que um senhorzinho falou para mim uma vez. Ele me disse que eu nunca teria um homem só para mim. Natália, veio pela metade. Só veio até o quê? Tá? Que eu nunca teria um homem só para mim. Então, isso se transforma numa crença. Né? De repente, Natália, a pessoa falou isso para você e você creu, né? Você ficou com aquilo na sua mente. E aí você pensa assim, como a gente passa a acreditar numa crença, e prestem muita atenção nisso, muita atenção, por favor. Pessoal do YouTube, se tiver alguém que deseja também mandar uma pergunta, pode mandar pelo chat, tá? Que eu tenho o chat aqui, e eu consigo ver a pergunta e responder. Beleza? Então, quando a gente crê em algo, veja como isso é extremamente importante nas crenças. Tá? Então, você acredita, veja só, você acredita que, vamos lá, e por muito tempo eu tive dificuldade em acreditar que sempre seria traída ou algo do tipo. Tá? Então, imagina assim, eu acredito que homem, digamos, homem é tudo igual. Né? Homem não presta. Vamos falar isso. A gente fala de vez em quando isso nas lives, né? Então, vamos usar isso de novo. Eu acredito que homem não presta. Então, a mulher que acredita nisso, o que acontece? Ela vai usar... Tá? A crença pode ser outra, tá bom? Oi, Dani, boa noite. Estamos falando sobre crenças limitantes. E para vocês aí que chegaram agora, que eu estou vendo que dobrou de novo o número de pessoas, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre crença limitante. Eu estou agora dando o exemplo, tá, de como a crença ela se fixa na nossa mente. Então, eu tenho uma crença, tá? A mulher ela tem uma crença de que o homem não presta, beleza? Então,
como ela agora acredita nisso, ela chega para as amigas dela e fala assim: menina, você acredita? Eu não consigo achar um homem para mim, porque nenhum homem presta. Boa noite, pessoal. Luciana, Mari Bezerra. Então, quando a gente acredita muito nisso, agora eu falo para minhas amigas, né? A mulher fala para as amigas dessa crença dela e ela precisa provar a crença para as amigas. Então, se ela diz que o homem não presta, como que ela vai conseguir ter um homem e falar para as amigas assim: ah, eu estava enganada, achei um que presta? Quando a mulher fala, todos os homens traem, porque homem, né? Chega um dia que o homem vai trair. Quando ela acredita nisso, ela precisa encontrar um homem que traia, para que ela possa provar para ela e para as pessoas às quais ela falou. Então, se você tem uma crença sobre homem, aí você que está aí agora, tá? Você que está ouvindo e você acredita que tem uma crença de homem, ou homem não presta, ou todo homem trai, alguma coisa assim, presta atenção. Vamos começar a ressignificar isso dentro de você, tá? E se você acredita que mulher também não presta, preste atenção. Procure uma mulher que tem um marido ou um namorado que você admira. Olhe para essa pessoa e fala: puxa vida, eles se dão bem, essa minha amiga nunca reclamou dele. Então esse cara presta. Ah, ele é uma exceção. Se ele é uma exceção, devem ter mais, porque tem, sei lá, bilhões de pessoas no planeta. Então, nós vamos encontrar mais. E se você é um homem que você acredita que mulher nenhuma presta, procura, olhe, perceba. Você tem um amigo bem casado, você tem alguém que está ao seu redor que está feliz no casamento. Então você pode mudar essa tua ideia. Você pode pelo menos colocar um ponto de interrogação e falar para você mesmo: poxa, se ele encontrou uma mulher bacana, se ela encontrou um cara bacana, eu também posso. Né? Então esse é um caminho também, como a Maria falou antes, de ressignificação. É um caminho que a gente pode olhar e fazer diferente. Porque as minhas paqueras somem do nada sempre e me deixam no vácuo? Olha, isso nós teríamos que ver, porque é assim, o que vem acontecendo na sua vida? O que você fala? O que você acredita? Né? Talvez, eu não sei, tá bom? Vamos só chutar. Será que você fala assim: eu adoro transar, eu adoro sair com os caras, mas sabe, namorar sério não é uma coisa que eu curto muito, casar não é pra mim? Eu não sei. O que será que pode estar acontecendo? Então, tudo isso que você está pensando, a gente tem que olhar mais profundamente, tá? Mas fica por aí, porque daqui a pouco eu vou falar do lado sistêmico. E aí pode ser bem importante para você, tá? Pessoal, inclusive, eu quero fazer um merchan aqui. Se você quer exercícios sobre crenças limitantes, se você quer saber como você pode transformar as crenças com o seu filho, tá? Eu fiz um e-book. O meu e-book é menos de R$20. É baratinho, tá? E eu fiz com muito carinho e eu fiz bem feito para você ter lá explicação, como fazer, o que falar, o que não falar, quais as frases fortalecedoras, quais as frases limitantes, ok? E ele está aqui no meu endereço, Léo Manfroy. Entra lá, entra na BIOS, que você vai ter o e-book que qualquer um de nós aqui pode ter e pode comprar, tá? Eu só atraio, outra pergunta, eu só atraio o olhar de homem comprometido e não me envolvo com um homem assim. Por quê? Fique aí, fique um pouquinho mais. Eu já vou falar da parte sistêmica, tá bom? Eu já vou falar. E aí, copia essa tua mensagem, de repente você vai poder me mandar de novo ela,
ou a gente já vai falar, tá bom? Boa noite. Olha a Maria aqui. Por conta da nossa mente é muito poderosa, temos que ter cuidado no que pensamos. A mente não sabe distinguir o que é bom e o que é ruim. Temos que aprender a usar a mente. Maria, muito legal isso que você falou. E eu vou colocar uma coisinha a mais aqui no que você falou. Na verdade, a mente, ela não sabe o que é ilusão e o que é real. Para a mente, tudo é meio real, tudo é real. O que é bom e o que é ruim, nem a gente não sabe. Porque às vezes a gente pensa assim, ó, tem uma história bem interessante, tá? Eu vou falar só o comecinho dela. Tem uma história de um cara que ele tinha um filho, e o filho dele estava fazendo 18 anos. Né? E aí ele chegou para o filho dele e falou assim, filho, você pode buscar um cavalo que eu tenho ali? Vai lá pegar o cavalo. E o cavalo era muito bravo. O menino subiu no cavalo, caiu e quebrou a perna. E aí esse senhor falou assim, puxa, que azar, né? Aí um sábio que existia ali na redondeza falou assim, eu não sei se é azar ou é sorte. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Veremos. 2 dias depois, o exército veio, que estava indo na casa de todas as pessoas, foi na casa desse senhor e falou assim, chama o seu filho, por favor, porque nós estamos levando todos os jovens de 18 anos a 20 anos, porque nós estamos lutando numa guerra. Quando o senhor chamou o filho, o exército viu, o soldado viu que ele estava com a perna quebrada. Ele falou, bom, você não vai precisar ir para a guerra, porque você está com a perna quebrada. Então, até aquele momento, né, não era um azar, era uma coisa ruim. Aí quando ele viu que ele tinha que ir para a guerra, virou uma coisa boa. Que bom que eu quebrei a perna, porque assim eu não fui. Então, isso é um exemplo para todos os acontecimentos da nossa vida. Talvez seja ruim, talvez não. Talvez algo de ruim que aconteceu na sua vida possa fazer você abrir os olhos para as pessoas que estão ao seu lado, para as pessoas que estão em volta de você, né? Às vezes você fez algo de ruim, você, sei lá, perdeu o teu trabalho, perdeu o teu emprego, né? E aí você vai ver quem são as pessoas que estão em volta. Você vai ver quem quer te ajudar, quem te apoia, quem não apoia, quem quer a tua evolução, quem acredita em você, quem não acredita, né? Então tudo isso são coisas que falar se está certo ou se está errado, mas muito obrigado pelo que a senhora escreveu, porque me fez lembrar dessa história tão importante para esse momento, tá bom? Obrigado. Alina, por que só atrai olhares de homens comprometidos? Tá, isso aqui já foi, né? A gente vai responder daqui a pouco, tá bom, Lina? Calma aí. Eu não caso mais nunca. Tá bom, é uma escolha, né, Maria? É isso aí. A gente pode escolher na nossa vida, querer casar ou não, né? Eu não tenho essa crença, mas por outro lado, nunca amo na mesma intensidade que os namorados que já tive. Bom, o que acontece? Né? Vamos ver quem que falou aqui. Letícia, bacana, Letícia. O amor é uma coisa que você não compara, tá? Por quê? Porque no amor, nessa troca que a gente tem de relacionamento, tem que ser uma troca. Então, por exemplo, digamos que eu esteja namorando. E aí, a minha namorada faz tudo para mim. Né? Faz tudo. Eu acordo de manhã, ela já fez o café. Aí eu vou lá tomar banho, a escova de dente já está, a pasta de dente já está na escova. E aí eu tiro a minha roupa, deixo no cesto, né? Vou trabalhar, quando eu volto a minha roupa já está passadinha em cima da minha cama. Né? Isso quer dizer que ela me ama mais do que eu amo ela? Não, não quer dizer. Não é isso que quer dizer. Então, o amor não vem pelas coisas que a gente faz. Natália, obrigado. Você comprou o e-book, né? É isso aí, querida. Nota 10, obrigado. Então, o amor, ele não pode ser mensurado.
E se você mensura o amor dessa forma, talvez o caminho que não está dando certo nos teus relacionamentos é esse. A pessoa do outro lado, ela vai falar assim, eu amo você muito mais. Quem disse? Como? Como vai mensurar isso? Né? Então, o amor no relacionamento, ele está nessa capacidade da gente poder se doar para o outro, então o outro tem que se doar para você também, mas também está em você errar e a outra pessoa olhar e querer te ajudar a chegar lá. De você não conquistar as coisas e não estar conseguindo conquistar e a pessoa está do teu lado e te ajuda. Talvez a única ajuda que ela pode te dar, ela dá. De falar com você, que você é capaz, olha como você é inteligente, não desanima, vamos lá, cara, e tal. Olha, eu estou sentida pelo que aconteceu, né? Você me magoou e tudo, mas eu sei que você me ama, eu te amo também, e a gente vai continuar. Tem muitas formas da gente mostrar o quanto a gente ama outra pessoa, né? O segredo é saber dominar a mente e os pensamentos. Eu não sei. Eu acho que quando a gente tenta dominar, e agora eu acho que a gente vai começar a falar dessa parte sistêmica, acho bem legal a gente falar disso agora. Então é o seguinte, às vezes a gente... Deixa eu só ver aqui se tem uma pergunta a mais. Léo, boas, porque existem pessoas que preferem desfrutar da solidão ao invés de relacionar-se? Olha, meu querido, olha quem fez essa pergunta lá de Portugal, meu primo querido do meu coração, Evânio. Seja bem-vindo, Evânio. Evânio, veja só. Por que algumas pessoas preferem desfrutar da solidão? O que será que essa pessoa passou na vida inteira dela? Quais foram as experiências de vida que ela teve dentro dos relacionamentos? Às vezes, essa pessoa teve tanto problema com o relacionamento que ela prefere falar assim, eu vou ficar sozinha. Então, você quer viajar? Viaja. Eu vou ficar aqui em casa. Por quê? Porque ela já teve muita decepção. Pode ser. Estou sugerindo. Pode ser também que essa pessoa, durante muito tempo da vida dela, ela desfrutou a vida sozinha. Até ela arrumar alguém. E quando ela arruma alguém, ela percebe que é gostoso ter alguém. Mas que ela está tão acostumada, a ficar sozinha, que ela às vezes gosta muito de ficar sozinha. E talvez a pessoa que está olhando essa pessoa sozinha também, né? Porque assim, às vezes eu estou vendo a pessoa que está ao meu lado, ela gosta muito de ficar sozinha. E talvez eu também não estou sabendo e conseguindo enxergar como eu posso e como ela pode, nós podemos juntos, fazer algo juntos e que seja prazeroso para ela também. Então, as possibilidades são muitas. Você tem que marcar uma hora comigo, né? Marca uma hora, tá? E aí, vamos olhar isso mais profundamente. Ou você, ou é essa pessoa que deseja olhar. Tá bom, querido? Beijo no teu coração. Eu sei que aí é tarde da noite, você está aí só para me ver. Obrigado. Devemos sempre olhar os acontecimentos com os olhos de gratidão. Devemos. Vamos falar disso. Já, Natália, já. É bom que está crescendo, né, essa possibilidade. A hora que eu começar a falar do sistêmico, vai ser bem legal. Eu sofri horrores, 12 anos num casamento falido, e hoje consigo tirar muita coisa boa de tanto sofrimento. Perfeito, Maria, perfeito. Você sabe que... Vamos falar que a gente tem uma empresa, né? Então, eu tenho uma empresa aqui e a minha empresa não está bem das pernas, né? Que é assim que fala, né? A minha empresa não está bem, não está. Então, eu estou ganhando aqui 10 e estou gastando 11. Então,
tem um buraco financeiro que está começando a crescer. O buraco financeiro está crescendo. E eu pego o dinheiro do bolso e fico tampando o buraco. Entendeu? É isso que você fez 12 anos. É isso que você fez. E é bem isso que a gente tem que olhar. Porque nós olhamos para a instituição, a gente olha para o nome da empresa e a gente fica querendo salvar o nome da empresa. E a gente esquece que existem pessoas, seres humanos, que são o casal. Você é Maria casada com o José. Você precisa olhar o José e não olhar o casamento. O casamento é um cavalo de corrida com a perna quebrada. Não vai apostar no casamento. Aposta no José. Aposta em você. Então, você precisa melhorar como pessoa e o seu marido também. E aí, quando os dois olham para a vida de cada um, se renovam como pessoas e não como instituição. Ok? Eu vejo muito assim. Tá? Infelizmente, homens vêm de uma sociedade machista, de posse, não respeitar o espaço e a maneira do outro ser. Olha, Maria, é interessante, né? Mas você sabe que eu acredito nisso também, né? Infelizmente, a nossa sociedade ela é muito machista. E para combater isso, erroneamente também, né? As mulheres começaram a ensinar as filhas a serem independentes. E aí o que acontece? Não ensinaram os homens. E agora a gente tem outro problema social. Né? Porque enquanto as mães falavam para as filhas assim, filhinha, você tem que trabalhar e não depender de homem. O menino, quando vinha, a mãe falava assim, ô Josézinho, vai brincar. E não falava para ele, filho, você tem que ser homem, cuidar da casa, cuidar da tua esposa, batalhar na vida, não dependa, né? Sirva. Então, a gente não pode julgar muito, né? A gente não pode julgar, porque a gente sabe que as coisas, elas vieram e vão, às vezes, na contramão. Então, agora, uma das coisas que eu gosto muito de falar aqui para os pais é o seguinte, pais e mães, né? Olhem para os filhos de vocês da forma com que vocês gostariam que o mundo fosse. Porque são eles que vão estar aí na frente. Não adianta colocar a raiva agora em primeiro lugar e falar assim, bom, eu já vou ensinar minha filha que homem é tudo machista. Pronto, você está destruindo, né, uma coisa que você poderia construir com amor. Tá bom? Então, essa é a minha visão. Só isso. Mas o amor não pode ser demais. Assim colocamos o outro em dívida e não dá certo. Perfeito, Rejane. Era o que eu estava falando. Era o que eu estava falando. Quando um faz mais, isso não quer dizer que é mais amor. Né? E isso traz um desequilíbrio. Muito bem visto. Muito bem. Em um relacionamento, se não houver respeito e diálogo, perfeito, excelente. Lembrei de vocês. Tô igual o Revandro. Eu quero muito uma companhia. Eu sei, Natália. É isso aí. Né? Então, vamos começar a falar aqui da parte sistêmica, beleza? Então, agora, a gente falou de crenças limitantes cerebrais. A gente ficou falando até agora de crenças limitantes. Bom, eu acho que quem eu queria que tivesse aqui ainda não entrou e talvez não entre mais. O Léo é uma pessoa sensacional. Obrigado, Nath. Você também é. Muito obrigado. Então, a gente vai falar aqui agora dessa parte sistêmica. Ok? O que acontece? Nessa parte cerebral, tá? A gente captou como os nossos pais pensam e a gente veio aprendendo de acordo
com os costumes da nossa família. Ok? Mas agora, o que acontece? Agora a gente começa a crescer, né? E lá pelos 14, 13, 15, a gente olha os nossos pais e começa a julgar os pais, tá? E aí, agora adultos, a gente percebe, tá? A gente percebe que nós estamos repetindo algumas coisas que os pais fizeram. Então, às vezes a gente reclama, o meu pai, a minha mãe, meu pai nunca respeitou a minha mãe. Um cara igual ele, eu quero distância. Eu quero arrumar um homem muito melhor que o meu pai. Coitada da minha mãe. E isso são coisas que vocês e nós, né, ouviram da mãe. Porque a mãe reclama e fala. E agora quando a gente é grande, né, agora quando é adultos, a gente olha para isso e pensa assim, como que eu posso mudar isso? Então, muita atenção agora, muita atenção. A primeira possibilidade de mudança dessa parte sistêmica é a gente é conseguir olhar para essa família da qual nós viemos. Então, eu vim dessa família. Eu tenho que olhar para essa família com gratidão. Eu tenho que olhar para essa família aceitando como essa família é. Entende? Quando eu consigo olhar para o meu pai e aceitar que o meu pai foi o que ele foi, tá? Por exemplo, desse exemplo que eu dei, né? Para não ficar achando que é o meu pai. Então, nesse exemplo que eu dei, a mãe sofria muito e ela falava que sofria. Agora, como adulto ou adulta, eu tenho que olhar, na verdade, e falar assim, bom, se a minha mãe ficou tantos anos nesse casamento, é porque para ela estava tudo bem. Ela reclama, mas ela está lá. Então, se ela não faz nada para mudar, quem sou eu para falar para minha mãe que ela deve mudar? Eu não sou ninguém. Eu sou filho. E se eu sou filho, eu fico quietinho, porque eu não devo julgar os meus pais e nem falar para eles como eles devem viver. Ok? Então, para essa transformação, e preste muita atenção, eu vou dar um exemplo agora top. Vou dar um exemplo que eu acho top. Imagina que a minha família é muito pobre, certo? Agora, eu começo a ganhar dinheiro. Eu viro jogador de futebol. Pronto. Eu viro jogador de futebol e arrebento no mundo. Começo a jogar e eu começo a ganhar muito dinheiro. O que vai acontecer? O que pode acontecer? O que é muito provável que aconteça? Eu olho para minha família e eu falo assim, bom, eu tô rico e eu tenho duas opções. Ou eu vou começar a ajudar minha família dando dinheiro para eles, ou eu vou querer trazer eles para perto de mim. Né? Então, eu pego e dou uma grana, por exemplo, para alguém da minha família. Essa pessoa, ela não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, muito provável que ela vá fazer uma coisa errada. Então, ela pode usar esse dinheiro com tráfico de droga, com festa, com, sei lá, bebedeira, e o dinheiro acaba. E aí eu tenho que ajudar de novo, eu passo a ser o pai. Ok? Então, o que começa a acontecer? O que começa a acontecer comigo? Eu começo a perceber uma consciência pesada dentro de mim. E quando essa consciência começa a pesar, e ela pesa por quê? Porque eu cheguei num lugar onde eles não conseguiram, só eu consegui, tá? E agora eu tenho opções. Com essa consciência pesada, ou eu perco tudo e volto a ser como eles eram, porque tudo isso é inconsciente, tudo isso é uma crença, ok? Então, essa consciência pesada me faz perder tudo de repente, porque eu não tenho o direito.
Se todo mundo da minha família é pobre, que direito eu tenho de ser rico? Entende? E isso é uma crença. Isso é algo sistêmico, não racional. Isso é uma lealdade ao meu sistema. Tá? É uma lealdade. Então agora eu me torno leal e perco tudo. O que tem que acontecer? Primeira coisa, eu não posso perder essa consciência pesada. Eu não posso perder. Por quê? Porque eu não consigo avançar com uma consciência leve. Porque a minha consciência não vai ficar leve. Eu devo manter a minha consciência pesada e avançar. Eu tenho que aceitar essa consciência, essa culpa de ser diferente. E eu posso simplesmente falar assim: eu continuo aqui em homenagem a todas as pessoas que não conseguiram da minha família. Né? Olha aí, Dona Marie entrou. Né, Marie? É assim. Então, quando eu posso e quando eu chego num lugar melhor, eu vou ficar com a consciência pesada. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Cristênia, você chegou no finalzinho, hein? Você chegou no finalzinho. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Vamos dar uma olhada. Nossa, agora entrou um monte de perguntas. Vamos ver. Uma pergunta... Vanessa, buenas noches. Vamos lá. Eu já atraí pessoas exatamente como eu queria, mas aí eu não tinha química. Aí o que prevalece? Você pode escolher, né? Na minha opinião, assim, eu acho que a química é uma coisa muito importante, né? Aquele primeira sensação, o cheiro, o jeito, tudo é muito importante, né? Agora, o sentimento é uma coisa que ele pode ir melhorando dia a dia, sabe? O sentimento é uma coisa que melhora no dia a dia. Deixa eu dar um... Aí... O que eu vou te falar, né, Letícia? Tem que ver quais são as suas prioridades, né? Vamos ver outra aqui. Geodete. Eu estou numa crise financeira. Como tirar as crenças neste momento? Geodete, a princípio, a gente tem que primeiro conseguir encontrar qual é essa crença, tá? Então, olha aí, é igual a Cristênia. Traumas, né? Então a gente precisa identificar. Eu vou te falar alguma coisa aqui, tá bom? O que você pensa sobre o dinheiro? Talvez você pense que rico é metido, ou rico não vai para o céu. Detalhes de como a gente lida com o dinheiro é uma coisa muito importante. Porque quando eu começo a ganhar dinheiro, o dinheiro vai embora. E isso pode ser um problema. Então, num atendimento a gente consegue identificar muitas coisas, ok? Então, fica essa dica. Pessoal, eu tenho um e-book sobre crenças limitantes, tá? Tá aqui no meu Léo Manfroy, aqui no Instagram, na Bios. Entrem lá, é baratinho, gente, custa menos de R$20, tá bom? Entrem lá que vocês vão gostar. Preciso me curar, limpar. Como curar as feridas do coração? Vanessa, as feridas do coração são as experiências da nossa vida. E às vezes foram experiências ruins ou experiências boas, né? Então, você vai precisar identificar o que aconteceu nessas experiências ruins. Identificar quais foram os ganhos que você teve. Eu precisaria me aprofundar mais com você, tá? Então, assim, eu não vou conseguir te falar. Né? Por amor, derrubei barreiras e venci os obstáculos, mudei e venci essas crenças e estou casada e feliz, 43 anos de casada. Meus parabéns, Dona Mary.
né? Muito bom, muito bom. E eu sei que a senhora procurou terapeuta, eu sei que a senhora foi buscar ajuda. E se a gente não vai buscar ajuda, só separar não resolve. Porque quando a gente separa, a gente continua com o mesmo pensamento, achando que o outro está errado. A gente sempre acha que o outro está errado, né? É muito difícil você conseguir encontrar alguém que assuma as responsabilidades junto com você. Que a pessoa fale assim, sim, você errou, mas eu também errei. Então, você precisa se tratar, mas eu também preciso. Né? Marie que tudo. É isso aí. Caiu a net. Caiu. Mas aqui não. Aqui nós estamos firmes na net. Pessoal, eu quero agradecer a todos, tá? Nós estamos aqui no Mente Quântica toda quinta-feira às 21 horas e aos domingos 20 e 21, tá bom? Geralmente às 20 horas, aos domingos, tá? Deem uma olhada no meu e-book, certo? Deem uma olhada. Vão lá, me sigam no meu canal, tá? Que vocês vão ter bastante coisa bacana lá. Eu posto muitos stories, eu posto muitas coisas interessantes, tá? Ô, Mari, você estava aí, eu não tinha te visto. Muito obrigado. Você falou que ia mandar uma pergunta e não mandou, hein? Fiquei só esperando aqui. É isso aí. Obrigado, Ju. Estamos à disposição, tá bom? Um beijo, muito obrigado pelos ouvintes da rádio que sempre estão conosco. Obrigado ao pessoal do YouTube aqui, que também sempre fazendo parte. Vamos deixar a live salva no YouTube e também no IGTV do Mente Quântica. Tá bom? Dani, a todos, um beijo no coração, pessoal. Até a próxima.